o contador de histórias. Eis o indivíduo capaz de permitir que o pavio de sua vida se consuma inteiramente na suave chama de sua narração. É nisso que se baseia aquela atmosfera ímpar a envolvê-lo. Walter Benjamin. Somos contadores de histórias, mambembe viajantes, somos peregrinos, narramos os sonhos e os desatinos, somos contadores das belas memórias, contamos, cantamos, narramos histórias, em versos ligeiros queremos cantar, no som de repente para encantar. Nós somos amante do pó da cultura, nós temos no sangue a arte mais pura, cantando galope na beira do mar. Ah, cantando galope na beira do mar. Ah, cantando galope na beira do mar. Na beira do mar, ah, cantando galope na beira do mar. Eu sou filha de um contador de histórias. Meu pai, Gonçalo Timóteo, era maquinista de trens e vivia viajando para o interior, o sertão aqui do Rio Grande do Norte. Ele ia para Macau buscar sal, o sal que dá gosto à vida. Mas quando ele ia para Macau, o trem ia cheio de água, porque o nosso sertão nordestino sofre com a seca. E aí ele parava nas localidades para deixar a água. Enquanto ele estava deixando a água, ele ouvia as histórias das pessoas que moravam ali no sertão. Eram histórias de muita tristeza, de muita angústia, histórias da seca, a seca que assola o sertão e que destrói tantas vidas. Ouvia histórias de roçado que morreu de sede. Ouvia histórias de pessoas que diziam que nem plantou naquele ano porque não tinha como regar, não tinha chuva. Ouvi histórias de filhos que foram embora para o sul e não voltaram nunca mais. A velha história do êxodo rural que destrói o sertão nordestino. Ele ouvia histórias também daquela única vaquinha que a família tinha para dar leite aos filhos e a vaquinha morreu de sede. Uma cabra, um gado, um bode, uma ovelha, os bichos que eles criavam para o próprio sustento, que morria de sede. Então meu pai deixava água para essas pessoas, ia para Macau e voltava com um trem cheio de sal. Esse sal ia ser exportado para todo o Brasil e para vários outros países, porque o nosso sal, o nosso Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal da América Latina. E aí a gente tinha saudades. Meu pai vivia viajando. Como diz o grande teórico Walter Benjamin, quem muito viaja tem muito a contar. E assim era com meu pai. Quando ele voltava, a hora que ele chegasse, quando ele sentava à mesa, eu corria e sentava do lado dele. É como se meu pai estivesse aqui, tomando café comigo. Só que eu corria para ficar ali, para perto dele. Não era a fome material, não era uma fome biológica, mas a fome da saudade. Eu chegava perto dele, eu ficava ali ao lado dele para matar a saudade. E eu não comia assim
em outro prato, não. Eu apenas fazia companhia a ele. E ia tirando de dentro do prato dele o alimento, enquanto ele ia contando aquelas histórias que ele ouviu. Eu ia tirando ali os pedacinhos de comida e ia comendo junto com ele, ouvindo, apenas ouvindo. Também Walter Benjamin diz que quem muito ouve, o grande contador de história é aquele que sabe ouvir. É preciso saber ouvir para depois saber contar. Então o grande contador de história é aquele que sabe ouvir, segundo Walter Benjamin. E eu ficava ouvindo. Eu tenho lembrança, desde os meus 5 anos de idade, estar ali ao lado do meu pai, ouvindo as histórias que ele contava. Histórias reais que ele ouvia lá no sertão. Mas essas histórias de tristeza eram nos tempos da seca. O nosso sertão também é muito rico. O nosso sertão, quando chove, aí é diferente. Nos tempos da fartura, nos tempos de chuva, as histórias que meu pai contava eram outras histórias. Era história de roçado, verdinho, história de colheita, histórias de festas de São João, histórias de fartura, de muita fartura. Histórias também de casamento na fogueira, festa de São João, São Pedro, Santo Antônio, todos os santos padroeiros do sertão nordestino. E aí papai também participava dessas festas, participava dessa alegria, dessa fartura. E as pessoas, porque no sertão é assim, não é uma troca, mas é uma gratidão. E as pessoas davam a papai, não era 10, 20, 30 espigas de milho, não, eram sacos enormes de milho, de jerimum, maxixe, feijão verde, tanta coisa, tanta riqueza que essas pessoas davam pelo carinho. E ainda mais em gratidão, essas pessoas convidavam o papai para ser padrinho de seus filhos. Olha, quanta honra, padrinho de seus filhos. E aí papai contava todas essas histórias. E muitas vezes também ele trouxe essas pessoas para dentro de casa e essas pessoas contavam as histórias. Então foi assim que eu me formei contadora de histórias. Para mim, meu pai é o maior mestre, é o meu maior mestre na arte de contar histórias. Essas histórias ele me contava e eu só ouvia. Eu somente ouvia. Eu vivi de ouvir as histórias que papai contava. Mas aquela eu não sabia. Meu pai não sabia, nós não tínhamos essa consciência. Aquele momento era um momento de formação. Sim, aquele momento foi o meu momento de maior formação de contadora de histórias. Mas é claro que com o tempo, quando eu tomei consciência de quem eu era e a quem eu vim, eu comecei a estudar sobre essa arte, né? Fiz especialização, fiz mestrado e nunca parei de estudar sobre a arte de contar histórias. Então, essa formação é a formação que eu chamo de ludopoética. E com todos esses estudos, com todo esse aparato de querer ser mais, porque contar história é uma arte que agrega pessoas. E a gente não pode contar a história de qualquer jeito. A gente precisa estar preparada para isso. Então, eu estudo muito sobre a arte de contar história por isso. E tem aqui um pedacinho, um cordel que eu fiz. Como me formei contadora de histórias, vou ler só uma estrofe ou duas, que fala dessa formação que papai me deu. E o cordel diz assim: papai viajava muito, ia sempre para o sertão e levava água no trem, pois chuva não tinha não. Eram os tempos das secas que maltratavam o torrão. Papai sempre deixava água em toda a localidade, nos sítios e nas fazendas, no interior, na cidade. Também levava alegria, amor e felicidade. Enquanto ele deixava água para a sede saciar, muitas histórias ouvia, histórias de arrepiar. Um cenário de tristeza não gosto nem de lembrar.
Quando o papai retornava, em casa muita alegria, ele trazia um sorriso, abraços, muita magia. Tomava banho cantando, repleto de poesia. Depois a mesa sentava, para almoçar ou jantar. Com um olhar bem distante, papai começava a contar. Histórias por ele ouvidas, eu corria para escutar. E papai contava as histórias que nas estradas ouvia. Eram histórias de seca, água nos olhos vertia. Contava a situação que no sertão ele ouvia. Na mesa papai ficava devagar se alimentando. Eu ficava perto dele, tudo estava assimilando. Minha escola mais bonita, minha vida fui moldando. E esse é apenas o começo dessa minha formação de contação de história. Hoje eu continuo e quero continuar ainda por muito tempo. Acompanhei muito meu pai ao lado dele, sentada ao lado do meu pai, ele numa cadeira de balanço. E eu trouxe essa cadeira de balanço como uma das técnicas de contação de história. Meu pai colocava a cadeira no alpendre e ali eu sentava assim do ladinho dele e ele ficava contando. Lá nesse alpendre era muito interessante, porque ele buscava ali, ó, no horizonte, no mato, no roçado, as histórias para contar. A gente ouvia também muita música no rádio e ele ficava ali cantando e falando sobre aquelas cantigas, aquelas músicas que a gente ouvia no rádio. E dali, a partir de cada música, ele criava uma história, inventava uma história. Eu não sabia que era inventado, eu acreditava em tudo. Mas o importante é que eu vivia embalada nessa cadeira de balanço de meu pai, que contava histórias se balançando naquela cadeira tão maravilhosa. Hoje eu trago para vocês essa cadeira como técnica, uma das técnicas que eu uso para contar histórias. Era uma vez um homem muito rico, que amava muito a sua filha. E aí ele vivia trazendo presentes grandiosos para essa menina. Mas este homem deu uma madrasta muito má para essa menina. Essa madrasta judiava tanto da menina, tanto, que um dia... Depois eu conto essa história. Nós somos os contadores de histórias, Mambembe viajantes, somos peregrinos, narramos os sonhos e os desatinos, somos contadores das belas memórias. Contamos, cantamos, narramos histórias, em versos ligeiros queremos cantar, no som de repente para encantar, nós somos amantes do pó da cultura, nós temos no sangue a arte mais pura, cantando galope na beira do mar. Eu vivi a minha infância sendo formada para ser uma contadora de histórias. Mas eu só aprendi, só ouvi, eu só acompanhei o meu pai. Somente na minha adolescência, quando eu fiz a minha crisma, o sacramento da crisma, foi que eu entrei na igreja católica para ser catequista. Então eu fui convidada para ser aquela de Lobinhas no movimento de escoteiros. Eu era escotista. Então, ainda sou. Quem é escotista nunca deixa de ser. Então, eu fui ser escotista e nesse movimento de escotismo, eu fui convidada para fazer a formação religiosa dos lobinhos e das fadinhas. Eu formava lobinhos e fadinhas. São os meninos que têm menos de 7 anos, são crianças de 6 anos, que querem ser escotistas, que querem ingressar no movimento do escotismo. E aí eu fazia essa formação de lobinhos e de fadinhas. E a minha formação religiosa para esses pequenininhos era justamente contando as histórias bíblicas.
foi naquele palco do escotismo da Igreja Católica, aqui na Igreja do Igapó, aqui onde eu moro, eu estou na Zona Norte de Natal, que eu comecei a contar histórias. Naquele momento eu não contava histórias, eu lia as histórias bíblicas para os meus pequenininhos. Então, ali foi o meu primeiro grande passo. Só que na nossa igreja, aqui na Igreja do Igapó, nessa igreja da Praça São Vicente de Paula, a Igreja da Santa Cruz, tinha uma contadora de histórias, Regina, o nome dela. Uma negra muito bonita, muito alta, muito charmosa, que contava histórias. Ah, mas eu era encantada com Regina, ela contando histórias na igreja. E como nós não tínhamos missa para os pequenininhos, missa para a criança, quem fazia a celebração para as crianças no domingo de manhã éramos nós. Nós, catequistas, a gente se reunia para fazer a celebração com os nossos pequenininhos, porque à tarde era a missa do adulto. E Regina sempre trazia o evangelho através de uma contação de história. Ela contava a história do evangelho do dia para os pequenininhos. E todo mundo ficava encantado. Eu ficava deslumbrada com tudo aquilo. Um dia Regina faltou, não pôde ir à igreja e não tinha quem contasse o evangelho do dia. E eu me ofereci e contei. Todo mundo achou encantador, achou lindo, disse que eu era uma grande contadora de histórias. Olhe, foi a primeira vez que eu pisei num palco para contar história e todos gostaram. Então, a partir daquele momento, há mais de 35 anos, a partir daquele momento eu passei a contar história. Aí eu já mudei a minha performance diante dos meus pequenininhos, os lobinhos e as fadinhas. Aí eu já deixei de ler histórias para eles. Eu passei a contar histórias. Eu trazia a mesma história, só que não era mais lida, era contada. Aí começa a minha trajetória como contadora de histórias. Até então, eu só tinha tido a formação de meu pai. A partir daquele momento, do palco da igreja, é que eu comecei a contar histórias de verdade, há mais de 35 anos. E passaram-se alguns meses, algum tempo, eu fiz magistério, fiz concurso e fui aprovada para ser professora do Estado. Então a sala de aula do Estado passou a ser meu palco de contação de história. E os meus pequenininhos, meus alunos que eu ensinava, alunos de primeiro aninho, foi logo a minha primeira turma, passou a ser minha plateia. Então eu passei a ser aquela professora que era diferente porque contava histórias para os alunos. As minhas aulas eram aulas muito lúdicas. Então eu comecei a investir nessa formação lúdica e a gente começa a ler pessoas que também sabem o que é uma educação lúdica, o que é contação de história. Aí eu comecei a estudar sobre a ludicidade, a alegria na escola. Depois lá vem Bachelar, maravilhoso. E comecei fui fazer a graduação, e na graduação eu descubro a teoria da arte de contar histórias. Na graduação eu tenho encontros maravilhosos com pessoas grandiosas que estudam a arte de contar história e que mostra a ludicidade para a gente, e que mostra que dentro da escola a gente pode ser uma grande contadora de história. E aí a gente começa a estudar, investindo, professora Valdenides Dias, minha orientadora, professora Marli, e lá vem Edgar Morin, Humberto Maturana, com a Mari Brincar, e claro, lógico, não podia faltar Cascudo. Com Cascudo a gente tem um encontro muito especial, porque ele vem através da literatura oral no Brasil falar não só da arte de contar histórias, mas a arte da oralidade, porque contar história é oralidade. Então, a gente vem, junto com Cascudo, fazer a especialização
o mestrado e se manter nessa caminhada da teoria, dessa prática que eu já tenho desde muito antes do que eu me entendo de gente. Desde lá dos meus 5 anos de idade, eu vim do papai contar histórias. Então a gente começa a trazer todas essas histórias e todos esses teóricos, amigos e professores que sabem tão bem teorizar essa nossa prática. Então a gente está se mantendo nesse caminho para cada vez mais a gente contar histórias e contar melhor. Porque contar histórias é abraçar o outro. Contar história é fazer com que o outro esteja perto da gente sempre. A arte de contar história é essa arte que faz com que todos nós juntos dancemos a mesma ciranda, a ciranda da vida, a ciranda da alegria. E faz com que a gente possa perpetuar aquilo que a gente ama e o que a gente faz tão bem, o que a gente gosta. Para que as pessoas, as histórias das pessoas não fiquem seja passado de um para o outro através da oralidade e da arte de contar histórias. E assim eu fui tomando consciência, fui me apropriando da arte de ser contadora de histórias e fui me revestindo dessa arte para cada lugar que nós íamos e que nós vamos ainda, tanto eu como meus filhos, meus netos e meu esposo, porque nós nos transformamos num grupo. A arte que meu pai me deu, a minha herança de contar histórias, eu multipliquei e trouxe para meus filhos, para os meus netos e também amigos e o meu esposo. Então eu me revesti e para cada lugar que nós vamos, a gente se reveste da cultura daquele lugar. Assim, nós fomos compondo o nosso figurino, que para mim não é um figurino, são as vestes da contadora de história. Cada roupa, cada lugar é revestido da sacralidade das vestes dos contadores de histórias. Hoje não é mais Dorinha Timóteo a contadora de histórias, mas o grupo de contadores de histórias humanescentes que vai andando pelo mundo e levando as histórias. Sabe por quê? Porque contar histórias junta as pessoas. É uma arte que faz com que as pessoas juntas contem as suas histórias e repassem de pai para filho, de geração em geração. As pessoas que contam histórias são pessoas que não perdem a sua cultura. As vestes dos contadores de histórias têm uma significação, têm sentimentos, sensações e emoções e traduzem toda a cultura do povo nordestino brasileiro. Através das nossas vestes, nós levamos o nosso sotaque, a nossa cor, a nossa alegria para o mundo inteiro. O que significa cada coisa que está nas nossas vestes, os retalhos apresenta a beleza da mulher nordestina, que mesmo sem ter um tecido caro, um tecido bonito para fazer sua roupa, junta os retalhos e transforma aqueles retalhos numa bela vestimenta. Os fuxicos, uma arte própria da mulher nordestina, que deixa belo, é transformada em flores e muito colorido. A tiara é uma representação, é uma reverência ao pastoril, à beleza do pastoril. As fitas é uma reverência ao boi de reis, o grande boi de reis. E aqui eu deixo a minha homenagem ao mestre Manuel Marinheiro, o maior mestre de boi de reis que eu já conheci. Essa é a significação das nossas vestes. E então, todos nós, do grupo de contadores de histórias humanescentes, nos revestimos. Essa é da minha netinha, da última história que nós estamos contando. E aí, os nossos netos também se revestem da beleza, do colorido dos contadores de histórias.
Barroca, um contador de histórias. E assim nós vamos ter toda a significação do que a gente faz. A minha arte de fazer bonequinhas de pano, traduzida nesta minha saia. É assim que nós compomos o nosso acervo de contadores de história, as nossas vestes, para levar ao mundo a nossa arte e fazer do mundo um lugar melhor para a gente viver. E assim, junto com os nossos netos, Bela Sophie, José William Tacna, o meu esposo Barroca, a minha filha Bela, o meu filho Diego, juntos estamos levando ao mundo as sementes de amor, alegria, poesia e muita contação de história, porque contar história junta as pessoas. Cantando galope na beira do mar. 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 Somos contadores de histórias, mambembe viajantes, somos peregrinos, narramos os sonhos e os desatinos. Somos contadores das belas memórias, contamos, cantamos, narramos histórias. Em versos ligeiros queremos cantar, num som de repente para encantar. Nós somos amantes do pó da cultura, nós temos o sangue, a arte mais pura, cantando galope na beira do mar. Cantando galope na beira do mar. Cantando galope na beira do mar.